Hoje é 20 de novembro, nós estamos em Salvador, participando do segundo Simbrasc, e eu consegui capturar aqui a Fernanda, presidente da Abrasc. A Abrasc é a Associação Brasileira de Saúde Trabalhadora e Trabalhadora. Eu agradeço o convite do professor Pará, por estar participando dessa conversa. Então, meu nome é Fernanda Moura da Almeida Miranda, sou enfermeira de profissão, formada há quase 20 anos, trabalhei 14 anos numa unidade de saúde trabalhador e hoje sou professora da Universidade Federal do Paraná. É com muito prazer que a gente está aqui representando a Abrasc, nesse simpósio de saúde do trabalhador e da trabalhadora, com o intuito de garantir o direito do ser humano, à dignidade, ao trabalho com condições dignas, à qualidade nesse trabalho, está discutindo as formas de inserção nesse mercado de trabalho, quais são as condições que a gente precisa garantir aos trabalhadores para que eles não adoeçam, não morram e que tenham dignidade para manter suas famílias, suas casas, seus lares. Então, acho que é muito importante essa discussão, e a gente tem discutido há 2 dias os principais problemas que a gente encontra na saúde do trabalhador e também nas relações de trabalho. Fernanda, fala um pouquinho primeiro sobre o que é a Abrasc. A Abrasc é um movimento... E também, assim, se alguém quiser se associar à Abrasc, acompanhar as atividades da Abrasc, onde que acha a Abrasc hoje? No mundo digital? Como que se... Ok. Então, assim, a Abrasc é uma associação, na verdade, é um movimento social que começou pela inserção de profissionais das diversas áreas que atuam na atenção à saúde do trabalhador e que defendem a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Esse movimento começou há mais ou menos 5 anos. Já estamos na nossa terceira gestão, na qual antes foi presidida pelo professor Zurré e depois pelo professor René Mendes. E hoje eu sou a presidente. A nossa associação ela tem um website, da Abrasc, e também tem as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, que vocês podem acompanhar as nossas atividades, lives, enfim, todas as nossas contribuições para o campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Também, para quem queira se associar, a gente no nosso website, vocês encontram as informações relacionadas à associação, existe uma ficha de cadastro e uma taxa de inscrição de R$150. Não sei se eu posso mostrar o folder, professor. Pode? Você, eu falando também, é uma entidade multiprofissional, é isso? Isso. Então, aqui eu tenho um folder, que a gente tem o que somos, o que fazer, como se associar, e aqui também a gente tem como fazer essa associação. Então, as nossas páginas... Aqui tem o e-mail, que é abrasc, com 2 T's, @gmail.com. O site na internet, que é um blog site, que é o www.abrastes.org.br. No Instagram você faz @Abrasc e no Facebook também é só escrever Abrasc, no YouTube Abrasc também, que você encontra as nossas informações. Legal, agora ninguém se perde. Ninguém se perde. Bom, as principais atividades da Abrasc têm sido... Participações. Então, assim, esse ano a gente teve um período prolongado de pandemia e a nossa gestão começou em dezembro. A partir do começo das nossas gestões, nós temos participado de diversas reuniões nas quais a gente discute a atividade relacionada à saúde do trabalhador. Então, a gente teve reuniões junto ao Conselho Federal de Psicologia, no qual a gente teve a participação da doutora Tânia Araújo e do Bruno Chapadeiro, junto com a doutora Adriana Schank, que também foram a essa reunião para discutir o papel do psicólogo na saúde do trabalhador, para que ele também seja permitido o trabalho de outros profissionais naquele mesmo campo, devido a uma resolução que teve do Conselho Federal de Psicologia. Também participamos de reuniões junto à Renast, então nós estaremos presentes na 10ª Renastão,
comemorando os 20 anos da Política Nacional de Saúde Trabalhadora e Trabalhadora. E a gente tem reuniões mensais junto à diretoria, no qual nós planejamos para o próximo ano lives, cursos online e também a divulgação de materiais institucionais que estamos construindo durante esse período. Como que foi o envolvimento de vocês com o segundo Simbrasc e como que está sendo sua participação, suas expectativas nesse momento? Então, como a Abrache, nós tivemos participantes da diretoria e do Conselho Fiscal na comissão de organização do segundo Simbrasc, que é a professora doutora Tânia Araújo, a assistente social Magda Leite, a assistente social Márcia Lazarino, o conselheiro Bruno Chapadeiro e o professor René Mendes, que participaram das mesas para discussão. Além disso, teve o José Reginaldo também, que também participou de uma das mesas para discussão. Então, a gente conseguiu se dividir e... O José Reginaldo, ele é representante da Central Sindical Isso. Da CGT? Não, ele é do Fórum, não? Do Fórum. Não, depois. Eu não lembro qual que é, mas ele era do Fórum, que eu lembro. E o José Reginaldo, ele é nosso diretor de relações, de relações interinstitucionais, né? O professor René Mendes ficou como diretor internacional, a doutora Tânia é a diretora científica, o Bruno Chapadeiro, conselheiro fiscal, e a Magda é diretora financeira, e a Márcia Lazarino é nossa secretária, né? Então estavam participando em diversas mesas do Simbrasc. Para o Simbrasc e para o Abrascão, né, na verdade no Abrascão, a Abrache propôs uma mesa que será no dia 24 de novembro, no qual a gente vai falar sobre a saúde do trabalhador. Posso pegar o título para falar? Pode pegar. Pode? Então tem essa participação na forma qualificada aí de ajudar na organização e de contribuir com palestrantes. Muito legal. Então, no dia 24 de novembro, das 10h15 às 11h45, a gente fez uma proposta para o GT do Abrasco, né, de Saúde do Trabalhador, e eles aceitaram a nossa proposta de fazer uma mesa sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora no pós-informe pandemia, do que estamos falando e do que precisamos. Então, eu farei a coordenação representando a Abrache e a UFPR. Nós vamos ter como participantes a doutora Valdete Souza Severo, o doutor José Dari Crane, a doutora Maria Maeno, o doutor Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos e o José Reginaldo Inácio, que é do Observatório Sindical Brasileiro, né, que vai estar também participando dessa mesa no dia 24 de novembro. Você está acompanhando aqui desde ontem, como é que você está avaliando, o que você viu e que expectativas está? Então, eu, na verdade, estou participando, né, desde ontem do segundo Simbrasc e participei da comissão de relatoria, né, para ajudar um pouquinho nessa anotação. Então, o que a gente tem percebido? A discussão sobre as formas de trabalho, né? Que formas de trabalho nós temos e como que nós podemos trazer ambientes de trabalho mais saudáveis ou condições de trabalho mais propícias, com menor risco, né, de adoecimento, além de estar discutindo qual é a visão desse trabalho, né? Para que o trabalho serve? Ele não pode ser o trabalho não pode ser só sofrimento, ele também tem que ser prazer. Então, como que a gente vai fazer essa discussão dentro da Abrache, né, e também com os trabalhadores? Também a ideia de ter uma vigilância popular e participativa, onde a gente tenha como atores os próprios trabalhadores no seu processo de trabalho, né, para que eles não tenham riscos durante esse exercício. A gente também trabalhou com a questão da saúde mental e trabalho, no qual foi discutido o que a pandemia gerou e como que a gente vai fazer esse atendimento desses números, aumento desses números de casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho, qual é o papel, né, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, da assistência em saúde, né, tanto do SUS quanto no privado,
qual é o papel da vigilância, né, nesse momento, né, na verdade a importância da vigilância nesse momento, tanto a vigilância dos ambientes de trabalho quanto a vigilância epidemiológica, para que a gente tenha acesso aos dados, aos números, e também para que a gente possa fazer intervenções nesses processos, diminuindo o adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu gostei muito da variedade de temas que foram levantados. Agora a tua fala estava resgatando Alguns. um painel rápido aí. E uma das coisas que me chamou a atenção na discussão da vigilância popular e saúde do trabalhador foi a questão de se apontar a necessidade de um reconhecimento não apenas das avaliações de risco baseadas em medições técnicas objetivas, mas numa valorização da percepção das pessoas diretamente afetadas, por exemplo, pela ameaça de um empreendimento, pela presença de um empreendimento, pelo pós-desastre, onde muitas vezes a gente tem um exemplo que foi dado foi de um vazamento de amônia. Alguém, olha, eu não gosto, eu não aceito, eu não aceito que seja considerado sem nenhum efeito, nenhum incômodo para mim, estar sentindo esse cheiro, estar sentindo essa agressão, essa irritação, né? E esse é um debate que a discussão, vamos dizer assim, num outro sistema, há uma crítica então, à visão do objetivismo, do positivismo científico. E então, é uma questão que me parece apontar para uma perspectiva futura de avanços na própria regulação, no sentido de validar mais essa percepção da subjetividade operária, enfim, da percepção das pessoas afetadas. Como você viu, você acompanhou Eu acabei não assistindo a essa mesa, porque eu estava na mesa de saúde mental e trabalho. Eu acho que até isso é uma das coisas, né? Como tinham várias mesas, a gente acabou não podendo assistir algumas, né? Mas como está gravado, eu quero assistir, até porque a gente tinha a Magda Leite, que é da diretoria, que estava lá. Mas assim, eu trabalhei muitos anos fazendo escuta, né? Eu fazia consultas de enfermagem, de acolhimento dos trabalhadores. Então, eu acho que quando a gente parte para o subjetivo, a história de vida, a história ocupacional, o relato daquele trabalhador, ele é de extrema importância para a gente fazer um nexo. E é ele que vai trazer para nós aonde tem um problema naquela estrutura. Por mais assim que a gente atenda, a gente sempre pensa no trabalho formal, mas às vezes a nossa população é do trabalho informal. E aquele trabalhador precisa tanto dessa visão do que ele está fazendo, aquilo que incomoda, aquilo que traz prejuízo para a sua saúde, mas ele também tem que saber como trabalhar. Então a gente tem que trabalhar muito com a educação popular, né? Quando a gente fala em vigilância popular, a gente não pode esquecer da educação popular. Como que eu vou preparar esse trabalhador para reconhecer que aquilo me faz mal, né? Eu vejo assim, eu trabalhei muitos anos na secretaria em que a gente fazia capacitação de trabalhadores. E esses trabalhadores muitas vezes não reconhecem o perigo. Um exemplo é o agrotóxico. Se você vai numa propriedade rural e esse empregador ele não trabalha para grandes empresas, às vezes ele é um agricultor familiar e ele utiliza o agrotóxico como se fosse um saneante, enfim, uma coisa de leve risco. E aí você chega lá e pergunta onde está, né, a tua máscara, o senhor usa alguma proteção nas mãos? E aí ele vai falar, não, mas não precisa, moço, olha, aqui eu diluo nesse pote, eu jogo dessa forma. Então, assim, estar com o trabalhador mostrando o risco ao qual ele está sujeito é importante, e a fala dele vai te descrever a forma como ele está agindo. Então, essa educação popular, eu vejo que ela não pode estar separada da vigilância popular, porque como que o trabalhador vai reconhecer o risco? Talvez pela percepção do cheiro, mas tem muitos riscos que não tem cheiro, né? Então, a gente precisa trazer esse trabalhador para que ele entenda
de uma forma, de uma educação, eu vou dizer, baseada em Paulo Freire, porque ele é o grande mentor, né, nessas horas, de ele reconhecer o ambiente que ele trabalha e aonde ele pode estar melhorando para que ele não adoeça. Também tive a oportunidade de trabalhar com os trabalhadores do fumo, né, que são contratados por grandes empresas, ali na região de Telêmaco, Borba, no Paraná, é uma grande região, e eles não saberem também fazer o uso desses agrotóxicos, ou também na hora que deixam o fumo para secar, essa inalação desse fumo seco, né, faz com que eles acabem adoecendo, e a gente tem uma contaminação das hortas que eles utilizam para alimentação. Então, assim, a gente tem que estar nesse ambiente também junto ao trabalhador para mostrar formas que ele possa se proteger para não adoecer. E eu lembro que nesse caso, né, que eu acabei de relatar, a gente tinha crianças também nesse plantio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tentar estar o mais próximo do trabalhador possível. Eu queria te fazer mais duas perguntas. Sim. A primeira era lembrar aqui que uma das expressões bastante utilizadas aqui para descrever esse momento que a gente está passando foi que não entramos no paraíso, mas estamos saindo do inferno. Agora há pouco um entrevistado chegou a falar, não, nós não estamos saindo do inferno, não, nós estamos expulsando o demônio. Perfeito, perfeito, Pará. E foi o Juvenal do Sindicato dos Petroleiros lá do Litoral Paulista. Mas eu queria te pedir que falasse um pouco sobre as expectativas em relação a esse momento, os desafios que são postos, como que a própria realização do Simbrasc e essa agenda de discussões que está sendo enfrentada aqui, você vai acompanhar também o Abrascão, como que ela pode nos ajudar na busca de definir um norte e de discutir estratégias do que fazer. Como você vê isso? Eu vejo assim, eu fui servidora de 2004 a 2014 do estado do Paraná, né? Então eu vivi a era da implantação da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador no estado. Então, a gente tinha, né, nos governos anteriores do PT, a possibilidade de sonhar com uma conjuntura melhor de amparo ao trabalhador, né? A gente tinha recurso, a gente podia fazer estratégias, e assim, eu estava agora conversando com a Flávia, e ela traz uma situação complicada, né? No orçamento que foi mandado para o governo, para o próximo governo, foi cortado 63% do orçamento da saúde. Então a gente está sem recursos, se você for para pensar, para tudo, desde os remédios para o HIV até para a saúde trabalhadora. Ela até comentou, ela só tem dinheiro para pagar funcionário, ela não tem dinheiro para outras atividades. Então, com a vinda de um governo, a gente sabe que ele é multifacetado, né, ele é multipartidário, mas a gente tem esperanças que, pelo menos para a saúde, essa verba venha e ela ajude a gente a combater a exploração do trabalho, né, a descaracterização desse trabalho. Eu gostei de algumas falas que trouxeram, né, que o trabalho informal é um trabalho ilegal. Eu ainda queria acrescentar que, além de ser ilegal, ele não traz um amparo do sistema previdenciário. E isso gera custos sociais muito importantes. Hoje a gente não discute isso, mas daqui 20 anos, com essa formação de empreendedores de si mesmos, né, como a gente tem relatado, a gente vai ter um rombo muito grande na Previdência Social e a gente não vai ter sistema de aposentadoria. Então a gente precisa começar a discutir esse trabalho formal, a legalidade desse trabalho, para que as pessoas tenham condições de ter uma dignidade quando se aposentam. Claro que para chegar na aposentadoria a gente tem que ter um trabalho que tenha condições dignas, que não gerem o adoecimento e morte. Então, por isso é muito importante que o governo pense não só nos próximos 4 anos, mas que tenha uma política estratégica para os próximos 20. Eu não vejo que a gente tem que remediar somente a situação que nós estamos deparando desse governo anterior, como dizer. Eu gostei muito da fala desse colega, que a gente expulsou o diabo, mas a gente tem que pensar como que a gente vai programar uma política nova, uma política para daqui 20 anos.
20, 30 anos. A gente tem que ter essa sensação. Eu acabei indo ao Chile e a gente vê como foi ruim no Chile a questão das reformas trabalhistas e previdenciárias e como a gente encontra pessoas que estão desamparadas, né, trabalhadores desamparados. Então, acho que a gente não precisa repetir modelos já fracassados. Nós precisamos pensar em modelos novos que possam trazer essa seguridade ao trabalhador, né, tanto durante o seu processo, né, de trabalho como a sua aposentadoria, nesse sentido. Bom, você quer acrescentar alguma coisa a título de palavras finais? Queria acrescentar que assim, a Abrast é uma associação nova, né, que nós estamos num processo de filiação, que gostaríamos de ter mais parceiros para que a gente possa ampliar essa discussão. A ideia é que a gente monte alguns grupos de discussão para que a gente escute os nossos associados e que a gente consiga começar a fomentar algumas propostas ou algum planejamento para as ações em saúde do trabalhador e trabalhadora. A outra questão é que no Abrascão também teremos nossos diretores, também estarão em algumas mesas, né? Eu não tenho elas aqui, mas quem quiser acompanhar será muito bem-vindo, né, para a futura discussão. Mostrando sua blusa, mas que a senhora depois de se levantar. Tá. Você vestiu a camisa, literalmente, da Abrast. Sim, eu acho que a Abrast, a gente tem que vestir a camisa e mostrar o quanto ela é importante e para que ela veio, né? Não confundir ela com tomar espaços de outras associações, mas no sentido de somar, né? Então, acho que a gente está numa luta, é uma luta de vários movimentos sociais em prol de uma classe que precisa de representatividade e de palavras também que possam chegar às autoridades. Então, quanto maior o espaço dos movimentos sociais relacionados à saúde trabalhadora a gente ocupar, maior a chance da gente fazer com que as pessoas que são mais desfavorecidas, né, tenham as suas reclamações escutadas. Então, é nesse sentido. Você pode ficar em pé um pouquinho? Sim. Só para pegar essa blusa inteira aí. Vamos pegar você. Bom, a Fernanda, que vestiu a camisa da Abrast. Fernanda, muito obrigado. Obrigada, professor. Esse bate-papo vai depois para o canal YouTube do Fórum Acidentes de Trabalho e eu te aviso. Tá.